Olá, que a bondade de Deus esteja com você. Vamos continuar falando sobre as virtudes cristãs. No vídeo passado falamos sobre a virtude do amor e hoje iremos compartilhar sobre a justiça. É uma importante virtude que deve ser encontrada em nossas vidas. E para a gente meditar nesse tema, eu quero ler um verso na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 29, que nos diz o seguinte: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Portanto, o texto diz que se nós sabemos que Deus é justo, e a Bíblia diz que ele é justo, e esse texto diz que todo que é nascido dele pratica também a justiça. Ou seja, há uma correspondência entre Deus e o cristão, aquela pessoa que tem uma nova vida. Lembrando que a justiça é um atributo de Deus, uma qualidade da pessoa de Deus, a qual ele compartilha com suas criaturas. Portanto, a justiça que é em Deus é a justiça que poderá haver em nós também, e esse é o propósito e o objetivo da vida virtuosa, buscar estas coisas. Portanto, nós devemos ser justos. Deus é justo. O que significa esse termo, né? Justiça. Na verdade, justiça diz respeito às coisas certas, diz respeito à integridade, à pureza, a uma conduta certa, a guarda de princípios que são estabelecidos, ou dar a cada um aquilo que lhe é próprio. Isso tudo é justiça. E nós precisamos compreender a conceituação dessa palavra para que nós possamos viver e agir de uma maneira adequada. Existem dois aspectos da justiça na Bíblia. A primeira é a seguinte: Deus é justo, ou seja, ele estabelece princípios. E nós temos esses princípios, eles são revelados através das leis, dos princípios de toda a Bíblia e do Evangelho. Ou seja, Deus, ele estipula, ele mostra, ele aponta aquilo que é certo e proíbe aos seus filhos a prática do errado, do mal, daquilo que está contrário à sua lei e à sua vontade. Então Deus, ele realmente estipula o que é certo e o que é errado. Quando nós cumprimos aquilo que é certo, significa que nós estamos cumprindo a justiça, nós somos justos, nós somos virtuosos. Existe um outro segundo aspecto que tem a ver com a salvação. Quando Deus ele exerce a sua justiça em salvar o pecador. O pecador, obviamente, não é justo. O pecado é exatamente a quebra de um princípio, de uma lei. Então, o pecador não é justo. Mas Deus, ele usa os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, e atribui ao pecador que exerce a fé no Salvador. Então, aqueles méritos que são pertencentes a Cristo, eles são atribuídos à pessoa que tem fé, à pessoa que teme a Deus. E chamamos isso de justificação. É a justiça de Deus realizada em favor de um pecador. Então nós precisamos compreender todos estes aspectos. Em relação aos princípios que Deus estipula, é o que ele também cobrará de nós. Esse termo justiça, ele, quando foi escrito sobretudo no Novo Testamento, é um termo emprestado do sistema judiciário romano, e Paulo que usa muito esta palavra. Então, ser justo é estar alinhado com Deus. Ser injusto é estar desalinhado com Deus. Porque a justiça nos coloca todos no mesmo status, como
a quebra da justiça ou a prática da injustiça coloca-nos também num status decadente. Então, nós precisamos pensar desta maneira. A lei, por exemplo, quando Deus diz o que é certo e o errado, a Bíblia diz que nós não podemos cobiçar aquilo que é alheio. Nós não podemos cobiçar. É um princípio divino. Ou seja, nós devemos respeitar a posse das pessoas. Nós precisamos aprender e respeitar esse tipo de coisa. Então, quando nós apenas desejamos aquilo que é alheio, isso já é uma injustiça. Ainda que ela não seja praticada, ela tem que ser dominada por nós. Por que nós não tomamos aquilo que é alheio? É o medo da penalização, da justiça? Se for, esse erro ele se torna ainda mais grave, porque eu só não pratico um crime porque eu serei punido. E o princípio de justiça virtuoso não é esse. Nós não devemos praticar nenhuma coisa errada porque isto ofende alguém. Em última instância, sempre ofende a Deus, mas ofende as pessoas, ofende as leis estabelecidas e assim por diante. Por isso que em todas as épocas os cristãos sempre reivindicaram para si uma vida justa, respeitando as autoridades constituídas, respeitando as leis, respeitando as pessoas. E nós, no nosso tempo, devemos viver dessa maneira também, respeitando aquilo que é estabelecido. Isso é justiça. Então, procuremos nós uma vida justa em todos os sentidos. Não só quando as pessoas veem, não, de modo algum. Mas nós precisamos ter quando a gente fala dessa virtude da justiça, a gente também está falando de uma retidão moral, de uma pureza na alma. Nós precisamos buscar esse status mais elevado da justiça. Ou seja, não praticarmos coisas apenas para não sermos punidos, mas porque ofende a Deus, ofende as pessoas. Isso não é bom para nós. Então, busque de Deus isso, seja uma pessoa justa. E que Deus te abençoe e te capacite. Um forte abraço.